Boa tarde a todos. Vamos iniciar o simpósio sobre malária, celebrando o Dia Internacional de Luta contra a Malária. E a organização desse simpósio, o organizador está à minha direita, o acadêmico Cláudio Tadeu Daniel Ribeiro, e eu vou passar a coordenação do simpósio a ele. Obrigado, Cláudio, por organizar esse simpósio, que eu tenho certeza que será muito proveitoso para todos nós, e a palavra é sua. Obrigado. Eu acho que eu vou fazer uso da palavra ali no púlpito para poder chamar os colegas e fazer uma introduçãozinha. Senhor presidente em exercício da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Antônio Egídio Nardi, senhores convidados, senhores palestrantes convidados, senhor acadêmico Rui Maciel, nós vamos fazer acontecer esse simpósio na Academia Nacional de Medicina em celebração ao Dia Internacional de Luta contra a Malária. Essa data foi proposta na 60ª Assembleia da Organização Mundial da Saúde, em 2007, portanto, há 11 anos. E ela tem como objetivo justamente incentivar o estudo, a educação e intensificar as ações de controle da malária no mundo. A malária é uma doença. O meu mestre na França, Marc Gentilini, dizia que ela era uma eritrocitopatia. Desde então, eu me convenci de que ela, na verdade, é uma doença sistêmica, que tem muita semelhança a doenças imunológicas, uma doença inflamatória muito grave, ou que pode ser muito grave, e que pode ser tratada também facilmente com drogas que são perfeitamente eficientes, se o tratamento for iniciado oportunamente. Quanto mais rápido, menor a chance da doença ter uma evolução desfavorável. Ela é um problema de saúde pública muito importante no mundo. Eu me lembro que há muito tempo atrás diziam que ela era a rainha das doenças. Eu acho que, de certa forma, ela ainda é, junto com a AIDS e com a tuberculose. São problemas de muito grande impacto na saúde pública mundial. Hoje, a Organização Mundial da Saúde estima que, em 2016, aconteciam cerca de 216 milhões de casos anuais, com cerca de 445 mil mortos por ano. Isso sai num relatório que chama o Relatório Mundial de Malária. O número de 2016 tem mais ou menos 5 milhões de casos a mais em relação a 2015. A doença está, infelizmente, com diminuição da velocidade de redução, que é um empenho e um compromisso mundial, com vários organismos, várias agências, várias empresas, a Fundação Bill e Melinda Gates sendo uma das que mudou esse cenário, trazendo de volta o discurso de erradicação que havia sido abandonado depois de um muito positivo e grande impacto a partir do seu lançamento nos anos 50, no meio dos anos 50, e a gente voltou a considerar mais recentemente com um número muito grande, como eu disse, de agências empenhadas na diminuição dos números e no controle da expansão da doença. Infelizmente, esse esforço, que é muito grande e tem gerado resultados bastante favoráveis, ainda não contam com todos os recursos disponíveis. Se estima que a gente deveria ter por volta de 6,5 bilhões de dólares disponíveis nos anos 2020 para conseguirmos atingir os objetivos que a Organização Mundial de Saúde propõe para os anos 2030, e nós só contamos hoje com cerca de 2,7 bilhões de dólares, o que não chega a ser propriamente nem a metade dos valores necessários, né?
No Brasil, a gente, depois de um esforço muito grande, a partir do ano 2000, com, infelizmente, uma recrudescência que colocou os números de volta em cerca de 600 mil casos em 2005, depois de uma redução de mais de metade dos casos. Então, em 2005, a gente reiniciou a intensificação do programa de controle e das ações de controle, e a gente chegou em 2016 ao menor número registrado no Brasil nos últimos 35 anos. De forma muito desafortunada, muito lamentável, no ano passado nós assistimos um aumento de mais de 50% dos casos brasileiros, sem que a gente saiba ainda uma explicação completamente favorável, completamente suficiente para explicar o que de fato aconteceu. A gente gostaria muito de culpar estratégias erradas, decisões erradas tomadas no nível do Ministério da Saúde, do governo atual, um ministro que inclusive já saiu e que teve a muito ruim ideia de colocar junto os programas, fundir os programas de controle de malária com o programa de controle de doenças transmitidas por Aedes, mas, dito pelo próprio pessoal do programa no Ministério, parece que isso não foi verdadeiramente lesivo para o programa, nem para as suas ações. Então, nós vamos ter alguns colegas que foram convidados para nos falar um pouquinho da questão da malária na América do Sul e no Brasil, que é o que nós vamos assistir durante a sessão plenária, às 18 horas, e antes, eu, esse ano, optei por dar um panorama um pouquinho mais científico para as falas e convidei jovens colegas que vão contar aqui o trabalho que eles vêm desenvolvendo, que são bastante interessantes e que trazem informações importantes para diminuição da morbidade ou para controle de situações epidemiológicas mais ou menos imprevistas e, de qualquer forma, indesejáveis. Mas, antes disso, eu vou usar alguns minutos para substituir a minha colega Antoniana Kretli. A professora Antoniana Kretli é uma das mais importantes malariologistas do Brasil. Eu diria que ela é uma das mais importantes parasitologistas do Brasil. Ela era professora da Universidade Federal de Minas Gerais, onde ela se aposentou. Ela trabalha como bolsista do CNPq no Centro de Pesquisa René Rachou, em Belo Horizonte, que é uma unidade da Fiocruz, em Minas Gerais. E ela é uma pensadora, ela é membro da Academia Brasileira de Ciências, uma pessoa que tem feito contribuições importantíssimas e que eu tive a felicidade de ter aceito o convite que eu formulei a ela para vir fazer uma homenagem à professora Ruth Nussensweig, sobre quem eu vou ter que falar alguns minutos para vocês, porque a Antoniana, infelizmente ou felizmente, está em Belo Horizonte, de onde ela não pôde sair, porque a filha está em trabalho de parto, e ela vai assistir, então, o nascimento do primeiro neto, Tiago, e não vai poder estar aqui com a gente. Eu interagi bastante na minha história no estudo da malária no Brasil, nos últimos anos com a Antoniana, e chamei a Antoniana porque ela é uma pessoa que conhece bastante malária. Quando eu voltei do meu doutorado fora do Brasil, tinham duas pessoas conduzindo pesquisa em malária no Brasil, era a Antoniana Kretli e o Carlos Eduardo Tosta, em Brasília, e são parceiros, inclusive no evento que a gente organiza há 23 anos para ajudar estudantes de doutorado em malariologia, de muito longa data, portanto. E a Antoniana também estaria aqui porque ela foi a primeira estudante brasileira a colaborar e a estagiar e a estudar com a professora Ruth Nussensweig em Nova York, onde ela faleceu no dia 1º de abril, no domingo passado, retrasado, ou há 3 domingos, e onde ela passou a maior parte da vida dela estudando malária, e onde ela optou por viver depois que ela teve problemas para voltar ao Brasil no início dos anos 60, por questões políticas. Então, vamos lá. A Ruth Nussensweig nasceu em Viena, em 1927, um ano antes do meu papai, que também é falecido, e morreu em Manhattan, nessa data que eu disse a vocês.
essa frase que a Antoniana colocou aqui, eu acho que reflete, de fato, o que Ruth Nussenzweig fez na pesquisa em malariologia. Eu diria que ela fez na pesquisa em parasitologia. A Ruth Nussenzweig era uma imunoparasitologista e que desenvolveu abordagens, pensamentos e metodologias para o estudo da imunologia parasitária, que fizeram dela, sem nenhuma dúvida, um personagem científico inédito no cenário da malariologia e da parasitologia mundial, de tal forma que eu, durante muito tempo, até dia 1º de abril desse ano, portanto, acreditei que a Ruth pudesse ser o nosso primeiro prêmio Nobel. Ruth é uma pessoa de muita capacidade de trabalho e ela perseguiu uma ideia que surgiu nos anos 60, com os primeiros ensaios vacinais que ela realizou em modelo experimental de camundongo. Então, tudo que eu estou mostrando para vocês foi preparado pela Antoniana Kretli, que mostra aqui algumas fotos da professora Ruth Nussenzweig, ela aqui com a setinha vermelha, ela aqui também, alguns anos depois, aqui ela como estudante de medicina na USP, que foi para onde ela migrou aos 11 anos de idade, para São Paulo, no Brasil. Ela se formou pela USP em 1953, a carinha dela, com o olhinho azul, onde ela conheceu Victor Nussenzweig, a Ruth Sontag, portanto, que era uma austríaca, filho de pais médicos, pai e mãe médicos. Ela conheceu o Victor Nussenzweig, que era um brasileiro, também judeu, de origem polonesa, e o Victor foi parceiro dela por, se eu não me engano, 66 anos, e eles desenvolveram trabalhos importantes em parasitologia, primeiro com o Trypanosoma cruzi, deles a descoberta de que a violeta de genciana pode matar o parasito, que teve utilidades profiláticas importantes em transfusão sanguínea, e eles ganharam uma bolsa para estudar no Collège de France, em Paris, nos anos 60, e, quando quiseram voltar para o Brasil, tiveram dificuldades com o golpe militar que tinha modificado o cenário político no Brasil, e eles, então, migraram para os Estados Unidos. Ruth ganhou uma bolsa, Victor também, e eles foram galgando as diferentes etapas na carreira acadêmica, se tornaram professores auxiliares, assistentes, e em 1981 a Ruth se tornou professora titular de parasitologia da Universidade de Nova York. Aqui está Ruth e Victor, celebrando com colegas o casamento civil. Impressionante como causa emoção falar da história dessas pessoas que são tão importantes na história da malariologia, da parasitologia brasileira. Samuel Pessoa talvez o maior parasitologista brasileiro conhecido, era autor de um tratado de parasitologia, formou inúmeros cientistas parasitologistas brasileiros, entre os quais Luiz Delbrando Pereira da Silva, dessa mesma turma, Ernei Camargo, Judith Klotzel era mais jovem, faleceu antes da Ruth. Ruth ficou absolutamente desolada. Uma turma, Leônidas e Maria Dini, que eram do Pará e que se instalaram na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de trabalhar com Leônidas e Maria Dini na Fiocruz do Rio de Janeiro e no norte do Brasil. Aqui está o casal, teve 3 filhos, todos 3 cientistas, 2 da área de biologia, acho que o Michel era médico, e uma da área de sociologia. Um deles é membro da Academia Brasileira de Ciências. A Ruth pensou em voltar para o Brasil antes da doença evoluir para deterioração do estado físico dela. Ela andava de cadeira de roda nos últimos tempos. Ela foi afiliada a várias sociedades científicas. Ela era uma pessoa extraordinária, muito serena, e ela era o tipo de prêmio Nobel que eu sempre classifiquei que tem 2, a ideia genial, absolutamente imprevisível, aquela que é um insight que faz o sujeito ver o que ninguém viu, e aquele prêmio que resulta de um trabalho dedicado, incondicional, incansável, duradouro, longevo, comprometido, e esse era um trabalho que eu acho que resultaria num prêmio Nobel. Ela ganhou inúmeros prêmios.
aqui um pouquinho dessa carreira que eu já disse para vocês. Ela teve bolsa de pesquisa no Collège de France e então construiu uma carreira no departamento de patologia, que acabou chefiado pelo Vitor, e no departamento de parasitologia, que acabou chefiado por ela. Ela foi presidente da Sociedade Nova-Iorquina de Medicina Tropical, ela ganhou inúmeros prêmios, ela era uma mulher muito destacada no cenário americano e internacional e, evidentemente, brasileiro. No Brasil mesmo, ela ganhou um prêmio que nós tivemos a ocasião de criar, além da medalha do Ordem do Mérito Científico Nacional, na classe Gran Cruz. Ela ganhou a medalha Henrique Aragão, que nós criamos na Fundação Oswaldo Cruz, que o Leônidas Dini e o Vitor Nussenzweig também ganharam, e foi membro eleita da Academia Nacional de Medicina. Em 2013, ela se tornou membro da Academia Nacional de Medicina, na Academia, Americana de Ciências, e ela era membro também da Academia Brasileira de Ciências. Isso aqui é um pequeno relato que a doutora Antoniana Kretli fez, do encontro primeiro dela com a Antoniana Kretli, para vocês terem um panorama. Eu fico tentado a dizer de como a gente fazia pesquisa, né, e como o comprometimento, a dedicação, o envolvimento pessoal e um pouco, às vezes, o desrespeito das regras, né, são necessárias para você conduzir um trabalho a termo. E esse trabalho foi, quando a doutora Antoniana foi para os Estados Unidos fazer esse trabalho como bolsista da OPAS, ela foi orientada pela professora Ruth Nussenzweig de levar um macaco Saimiri ciurus. Vocês imaginam, hoje a gente tem medo de levar um camundongo até de células vivas. Ela levou um macaco, e ela foi para o aeroporto com um macaco sem nenhum documento de nenhuma natureza, vocês podem imaginar, e lá ela só conseguiu embarcar pela presença do Dr. Lopes Antunanho. Eu não sei se ele está vivo, Roberto Antunanho, Lopes Antunanho, não está vivo mais. E ele foi lá, era uma pessoa adorável, encantadora, e ele convenceu os agentes do aeroporto e da agência da Varig de permitir que a Antoniana embarcasse com um macaco que viajou do lado dela, numa gaiolinha, numa classe econômica, né? Durante a espera para embarcar no voo. Ela conta que foi um horror os olhares que ela recebeu dos passageiros que estavam esperando embarcar, uma passageira com um macaco. E lá nos Estados Unidos, pior ainda, só conseguiu desembarcar com a presença da doutora Ruth Nussenzweig, que entrou na área de passageiros para tirar a Antoniana com o macaco, e ela levou, então, um macaco Saimiri ciurus infectado, e que havia sido preparado pelo professor Leônidas Dini, é o parasitologista que dá nome ao prédio que eu e parte da minha equipe que está aqui ocupamos na Fiocruz, e era um colega de turma com a doutora Ruth Nussenzweig, da doutora Ruth Nussenzweig, no laboratório do professor Samuel Pessoa. A Antoniana, como eu disse, era uma desses quatro primeiros estudantes nesse grupo, quando ela foi para essa viagem, em 1970, um laboratório que havia se criado nesse período, né? Vocês viram que ela foi para lá em 64, e ela se tornou titular em 82. Então, em 72, era o pleno momento de criação, consolidação desse laboratório, que foi um laboratório, para a gente encurtar a história, que atraiu valores do mundo inteiro, cientistas, jovens estudantes de malária, que se tornaram cientistas do mais alto impacto no cenário da malariologia mundial. Ela era uma pessoa extremamente sorridente, acolhedora. Ela era, de fato, uma pessoa muito temida, mas uma pessoa muito respeitada e muito querida também. E ela era muito prestigiada, porque ela era uma mulher um pouco única, com esse perfil na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos e no mundo mesmo. E a doutora Ruth desenvolveu, então, um trabalho visando vacinar, no modelo experimental, camundonguinhos com os porozoítos, que são as formas infectantes que vêm do mosquito, para ser introduzido durante a picada no hospedeiro vertebrado, e ela fez isso irradiando os mosquitos e conseguiu produzir uma imunidade forte e bastante duradoura em camundongos. Esse trabalho foi reproduzido em voluntários,
Hoje se fala dos experimentos e da irreprodutibilidade da pesquisa. Tem trabalhos que mostram que 85% dos dados que a gente publica hoje não são reprodutíveis. E esse trabalho dela foi reproduzido, inclusive em humanos, inclusive num experimento nos anos 70, por David Clyde, um trabalho que ela, depois eu soube, não pôde assinar, porque era um trabalho conduzido por militares, ela era mulher, e ela, portanto, também foi impedida de entrar na prisão, de onde vieram os voluntários, provavelmente entre aspas, que serviram para o estudo de imunização. Os trabalhos se reproduziram depois com resultados mais ou menos bons, né? E Ruth, então, resolveu estender os estudos dela para entender melhor os mecanismos, e, com isso, ela desenvolveu reagentes e métodos que foram cruciais para o avanço da imunoparasitologia no mundo. Ela, por exemplo, produziu o primeiro anticorpo monoclonal contra um parasito, que era um anticorpo monoclonal produzido, aliás, por uma pós-doc brasileira, de origem japonesa, Nobuko Yoshida, trabalhando no laboratório dela, junto com outro chileno, com 2 chilenos, e fizeram um anticorpo monoclonal, e depois, em sequência, se produziu uma variedade muito grande de anticorpos monoclonais que eram capazes de identificar qual espécie o sporozoito era, de que espécie de plasmódio. Isso permitiu, por exemplo, que se fizesse testes no mundo inteiro. Vocês sabem que um entomologista pode olhar no microscópio e dizer se o mosquito está infectado, e, portanto, se ele pode transmitir malária. Mas ele não pode dizer que espécie é aquela. Com esses monoclonais, a gente desenvolveu testes, a gente testou eles de forma inédita no Brasil, na Fiocruz e em São Paulo, usando esses monoclonais, e a gente podia dizer qual mosquito transmitia qual plasmódio. E foi um trabalho muito importante que a gente publicou nos anos 80, em colaboração com a equipe de entomologia da Fiocruz, liderada pelo Leônidas Dini. Então, ela fez contribuições, de fato, não só inéditas, mas de grande relevância, de grande utilidade. E, para resumir mais ainda a história, a vacina que hoje é proposta com apoio da Organização Mundial da Saúde, embora seja uma vacina que, por critério de qualquer um dos senhores aqui, seria uma vacina considerada fraca para médio, porque ela protege 50%, no melhor dos cenários, os vacinados, com uma mortalidade gerada pela malária muito importante, que você proteja da morte 50% das crianças expostas num cenário absolutamente devastador na África, onde os recursos são muito limitados, pode ser uma muito boa notícia. Então, ela é uma vacina que provavelmente vai estar sendo ofertada pela Organização Mundial da Saúde em muito breve, com as restrições que eu já falei aos senhores. Essa é uma vacina produzida pela GlaxoSmithKline, e mais, um dos colaboradores dela, um sujeito da Marinha Americana, Steve Hoffman, desenvolveu uma empresa e faz uma coisa impensável. Nós todos aprendemos nas escolas de imunologia que não se pode vacinar contra a malária com o bichinho vivo, porque teria que dissecar mosquitos de forma isolada, individual. Isso seria um trabalho um pouco fastidioso e praticamente impossível de fazer em grande escala. Esse camarada resolveu que não é tão fastidioso assim, pelo menos para ele, que assiste as milhares, dezenas, centenas de técnicas de secarem milhões de mosquitos, e produz uma vacina que eu considero que é uma calamidade, é uma vacina que protege muito pouco. Ela protege por 1 ano e tem que ser injetada em 6 doses por ano por via endovenosa. Nenhum dos senhores aceitaria ser vacinado nessas condições. E, mais recentemente, para evitar que se faça 6 doses da mesma vacina por via endovenosa, ele então resolveu que não irradiaria tanto, então a vacina causa malária e depois da vacinação você tem que se tratar para não ter malária. Então, é uma vacina, eu tenho certeza que, se fosse proposta por um brasileiro ou por um colombiano, não teria o mesmo acolhimento que o Steve Hoffman está tendo, e eu já disse isso algumas vezes a ele, que ele tem sorte de ter nascido americano. Então, a Ruth é essa figurinha, ela estava bastante mais velhinha, já numa cadeira de rodas, e ela participava dos congressos. Nós todos a vimos nos últimos congressos da Sociedade Americana de Medicina Tropical, e buscando referências, e interessada, e fazendo perguntas com voz muito baixinha, muito fraquinha, aos cientistas que tinham por ela uma enorme admiração. Esse é um lugar onde ela comia o sanduíche dela com café horrível,
café americano é péssimo, desculpa se tem algum nativo aqui, e ela tomava, então, vários baldes para fazer a dose, possivelmente, de um cafezinho colombiano ou brasileiro. Eu mesmo comi algumas vezes sanduíche de pastrames, acompanhado da doutora Ruth aqui, e é um lugar onde a Antoniana, ela que fez essa foto, e eu reconheci, porque foi um lugar onde eu também estive. Já contei para vocês, a vacina RTS é uma vacina recombinante da GlaxoSmithKline. Também o Steve Hoffman faz essa vacina que eu falei de forma irradiada, numa empresa que chama Sanária. A RTS é uma vacina que está em teste de fase 4 já, com resultados que eu já disse que não são muito bons, 35% a 50%, mas deve ser suficiente foi suficiente para que a Organização Mundial da Saúde aceitasse o seu desempenho, o seu uso em larga escala. Isso aqui é uma foto da rede de produção de esporozoítos irradiados na Sanária, que é essa empresa conduzida pelo Steve Hoffman, que assina esse artigo em primeiro. A Kim Lee é a esposa dele, acho que é coreana, linda de morrer, e colaboradora há muitos anos do Steve. E o Christoph Plauer também é um colega que colabora muito com o Mali, outro grupo muito produtivo cientificamente em malariologia. O Tosta, quando soube da morte dela, ela disse assim: Ruth tornou o mundo melhor. Pelo menos dos cientistas, eu acho que é verdade, e ela tornou o estudo da malária mais atraente com as ferramentas e com os pensamentos que ela desenvolveu. Ruth e Vitor, nessa foto que ficou famosa, são muito bonitinhos, eu acho, muito queridos, muito fortes também, muito respeitáveis, muito firmes e com posições políticas muito definidas, muito claras. Eles certamente fizeram inimigos, mas fizeram uma legião de amigos e de admiradores. Acadêmico Cláudio Daniel Ribeiro, que é o organizador do simpósio. Então, de novo, aproveitando o gancho do acadêmico Celso Ramos Filho, lembrar que é verdade, como ele já evocou, que a malarioterapia, feita essencialmente com Plasmodium vivax, que era a opção que parecia menos arriscada, se acrescentou ensaios com alguns plasmódios de primatas não humanos. E um deles era o Plasmodium knowlesi, que justamente se mostrou depois ser o responsável pelo 5º tipo de malária humana causada pelo primeiro tipo de malária zoonótica descrito, que é a malária por Plasmodium knowlesi infectando humanos na Malásia, principalmente, onde foi descrito focos de malárias que se apresentavam como graves e eram confundidas com Plasmodium malaria. E antes que a gente reconhecesse isso por métodos moleculares, não havia até então a descrição desse tipo de malária transmitida de macacos, de primatas não humanos, para humanos. Há quem hesite ainda em chamá-la como malária humana, sob a alegação de que, na verdade, ainda não foi comprovada que ela possa ser transmitida de humanos para humanos. Então, essa é uma reserva teórica, eu acho, até porque eu acho que é muito difícil que a gente consiga fazer essa demonstração formal. Mas é importante lembrar que a malária por Plasmodium knowlesi foi usada na malarioterapia e o seu uso foi abandonado porque ela era muito grave. Esqueci de dizer que é a pessoa responsável por uma iniciativa nossa, o Centro de Referência para a Malária na Extra-Amazônia, junto ao Ministério da Saúde, é localizado na Fiocruz, e nós, quando propusemos isso à Fiocruz, ao Ministério da Saúde, propusemos que não o nosso laboratório, mas um conjunto, na verdade, de laboratórios, nós somos 4 laboratórios, o da doutora Patrícia Brasil, que já teve que sair, felizmente e honrosamente, ela recebeu esse ano o prêmio Christophe Mérieux, que é talvez o prêmio mais importante na área de infectologia no mundo, para países em desenvolvimento, para pesquisas feitas em países em desenvolvimento, portanto, para colegas de qualquer lugar do mundo, e ela está preparando a documentação para o filme que é preparado para a entrega do prêmio na Academia de Ciências em Paris, agora, dia 30 de maio. Mas a Patrícia Brasil chefia um dos laboratórios que integram esse complexo, que é o Centro de Pesquisa, Diagnóstico e Treinamento em Malária, que é o Laboratório de Pesquisa em Doenças Febris Agudas. Nesse laboratório, nós temos
um sistema de informação através do e-mail, que é o infomalaria@fiocruz.br, e um número que a gente chama de Malária Fone, que está há uns 10 anos com a Aniele Pina e que atende ligações de todos os cantos. Agora já não é só da Extra-Amazônia, porque está virando uma referência um pouco nacional, e como não existem iniciativas semelhantes em outras áreas, ela recebe também por conta da febre amarela e reclama comigo de vez em quando, porque ela faz esse trabalho com muita seriedade, muita competência, e é uma ajuda muito importante para a saúde pública e para a malariologia, porque o Leonardo mostrou aqui o risco de alguém morrer por malária diagnosticada fora da Amazônia é hoje 200 vezes maior do que o risco de falecer por malária contraída na Amazônia. Na Amazônia, malária é comum, o conceito de malária é, portanto, conhecido de pessoal da saúde e dos próprios pacientes, e com muita facilidade, alguém que chega com febre num posto de saúde, o teste de malária vai ser realizado, mesmo que não se envolva um médico. Infelizmente, na área não endêmica, nos 17 estados da região não endêmica e não amazônica brasileira, esse comportamento e essa reação não é imediata, não é fácil, e até que o paciente chegue num infectologista ou num centro especializado, como o nosso e outros no Brasil, a chance dele ter como resposta que ele tem dengue, que ele procure um infectologista e que ele evolua para a morte nessas localidades é muito alto. E os números, então, do Ministério da Saúde, comparando a possibilidade de morte, a morte extra-amazônica com a morte amazônica, é de 200 vezes mais. Então, esse dado é muito importante, e a Aniele literalmente salva vidas, porque existem algumas regras, eu acho, da Convenção de Genebra, que fazem com que os casos cheguem na sexta-feira, a partir das 18 horas, que é o horário de preferência para a ligação da Aniele. Então, a Aniele está de parabéns, eu agradeço, eu posso dizer em nome da Fiocruz, por esse serviço que ela vem prestando a gente, de forma intermitentemente gratuita, a gente tenta remunerar sempre que pode, e agradecer e parabenizar o Léo por esse trabalho. Eu lembro quando ele chegou lá, ele já usava calça comprida, mas ele chegou lá há muito tempo mesmo, e é um prazer enorme ver o Léo mostrar um trabalho competitivo, respeitado, de grande credibilidade internacional. A Luciana, eu também contei o histórico dela, mais recente, e a Luciana integra um projeto que eu costumo dizer brincando que é o que mais nos faz ovular, e esse resultado que ela mostrou é parte de um projeto que visa estudar a interação da cognição imune com a cognição neural, e na época a gente imaginou que a malária era o pano de fundo e o guarda-chuva de proteção, caso as nossas ideias não se revelassem verdadeiras, o que não aconteceu. Quer dizer, de fato, elas são verdadeiras, e o projeto dela tem resultados que ela não mostrou aqui, ela está proibida de falar até nos seminários discentes, que são muito bonitos, mas esse subproduto que foi publicado agora no Parasite and Vectors, que ela mostrou aqui, também é muito interessante, mostrando, portanto, a possibilidade de sequelas num modelo experimental que visa simular a malária não complicada numa situação onde ela pode evoluir para a complicação, portanto, ela simula a malária humana na forma que ela se apresenta em 90% ou 95% dos casos. 70 dias depois, e ela mostrou que, por cálculo de quem se dedicou a fazer a translação do tempo de vida de um camundongo para o tempo de vida de um humano, mostra que essas alterações de memória e de ansiedade podem ser registradas num indivíduo 7 anos depois de uma crise de malária não complicada. Então, é bastante interessante. Eu também me permito parabenizar e agradecer a Lu por esse trabalho incansável, dedicado, e que atrai, junto com o marido dela, nos fins de semana para fazer experimentos na Fiocruz. Obrigado a vocês.